Oi, crianças! Bem-vindos à nova série de histórias missionárias. Nessa temporada, vocês vão poder aprender histórias de homens, mulheres de Deus e até mesmo crianças que usaram sua vida para falar de Jesus para outras pessoas, que evangelizaram outras pessoas. E essas histórias são histórias reais, histórias de pessoas que aconteceram mesmo. Então, hoje nós vamos começar com uma história de um menino do México. Isso mesmo! Crianças, essa história é a história de um garotinho chamado Samuelito. Samuelito era chamado assim porque é uma forma carinhosa de dizer Samuelzinho em castelhano. Então, bem-vindos a essa história, crianças! A nossa história começa contando que esse garotinho, o Samuelito, ele tinha um sonho. Ele precisava de um milagre que acontecesse na vida dele. Mas ele trabalhava para que acontecesse, para que desse tudo certo. Sabe por quê? Porque ele ia várias vezes na rodoviária da cidade fazer serviços de engraxate. Ele engraxava os sapatos das pessoas. Como essa história aconteceu há bastante tempo atrás, talvez hoje vocês nem saibam o que é engraxar, né? Mas engraxar os sapatos era quando os meninos, pegavam e limpavam os sapatos dos viajantes que chegavam cheios de poeira. Então eles limpavam os sapatos e as pessoas davam alguns trocados para que eles fizessem isso. Então amanheceu, Samuelito foi para a rodoviária da cidade. Chegando lá, ele ficou aguardando o ônibus chegar. Ele gostava de ficar ao lado de um amigo dele que tocava violão e ali eles ficavam conversando. Quando eles viam que o ônibus ia chegando, Samuelito já se levantava e ficava preparado para que quando os viajantes descessem do ônibus, ele já podia começar o seu trabalho. Então ele ia de pessoa em pessoa, engraxate senhor, engraxate senhor. Só que muitas pessoas nem davam atenção para ele, nem olhavam para Samuelito. Mas no meio dessas pessoas desceu uma senhora que falou: "Buenos dias, Samuelito!" E ele já percebeu que aquela senhora era diferente. Ele achou ela tão simpática. Ele gostou daquela palavra que ela deu ali para ele. Mas ele continuou seu trabalho e naquele dia, crianças, ele conseguiu engraxar vários sapatos. E os viajantes ali, né, foram indo cada um para o seu destino, indo para suas casas, para os lugares ali. E ele ficou ali na rodoviária e aquela senhora chamou ele e falou: eu vi que você é um menino muito trabalhador. Como você se chama?" E aí ele já falou: "O meu nome é Samuelito, senhora. E eu estou trabalhando porque eu quero juntar dinheiro para um dia eu ir para a escola." E ela então falou assim: "Você gosta de aprender? Eu tenho uma história para te contar da Bíblia, desse livro lindo, e você vai gostar muito." Samuelito abaixou sua cabeça e ele pensou: "Mas como eu posso aprender essa história? Eu ainda nem sei ler." Ele olhou a Bíblia e ele pensou, né, aquele livro cheio de palavras, e ele pensou: "Eu não sei nem ler." Então a senhora já falou assim: "Mas eu tenho um livro que pode contar a história dessa Bíblia aqui para você, mas é um livro que não tem palavras." Samuelito ficou muito empolgado, porque ele pensou: um livro onde eu vou aprender uma história e ele não tem palavras. Ele ficou muito feliz com aquela notícia. Então aquela senhora já abriu a primeira página do livro e era a página amarela. Aquele livro ele não tinha palavras, somente cores. E então ela abriu aquela página amarela e começou a contar: "Olha, Samuelito, essa cor nos ensina que Deus nos ama e Ele preparou para nós um lugar lindo. E esse lugar vai ter ruas de ouro. E nesse lugar, Samuelito, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver morte." Que coisa maravilhosa! Samuelito ficou interessado, porque ele achou muito maravilhoso saber dessa notícia, que Deus tinha preparado esse lugar para nós. E aí aquela senhora virou a página e a próxima página era da cor preta. E ela falou assim: "Mas existe uma coisa que não entra nesse lugar, que é o pecado, todas as coisas erradas que nós fazemos. E essa cor representa isso." E então Samuelito pensou:
mas o que será o pecado? E ela continuou explicando, pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Por exemplo, mentir, desobedecer, enganar. E aí Samuelito ficou pensando, mas todos nós cometemos pecado, e agora? Então Samuelito logo falou, mas senhora, eu cometo pecados. E ela falou, mas Samuelito, a história continua. E ela virou a terceira página para Samuelito, e aquela página era a página vermelha. E essa página ensinava para Samuelito, e aquela senhora foi contando que Jesus, o Filho de Deus, deu a sua vida para que nós pudéssemos ser livres desse pecado, para que a gente pudesse ter o nosso coração perdoado. Jesus um dia veio aqui a essa terra, entregou a sua vida, morreu em uma cruz, para que a gente pudesse então ser perdoado do pecado. E quando a gente acredita nesse sacrifício que Jesus fez, dando a sua vida, e quando nós nos arrependemos pelas coisas erradas que fizemos e convidamos Jesus para ser o nosso Senhor, para ser o nosso Salvador, nós podemos pedir perdão para Jesus de tudo aquilo que a gente comete de errado. E então Jesus vem e purifica o nosso coração. E quando Jesus veio a essa terra, crianças, nós sabemos que Ele tinha todo o poder para nos purificar, porque Jesus, Ele morreu, deu a sua vida, mas Ele ressuscitou e está vivo e quer morar no seu coração. E essa mulher foi contando essa história para Samuelito, e aquela história foi enchendo o coração de Samuelito de alegria e de esperança. E ele pensou, eu quero esse Jesus para minha vida. Mas a história continuou, e a mulher então mostrou a próxima página para o Samuelito. E aquela próxima página, crianças, era a página branca. E essa página branca vem nos falando justamente isso, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Jesus, o nosso coração fica assim branquinho, como a neve. E a senhora foi contando essa história para Samuelito, e ele ficou muito interessado, gostou muito de ouvir essa história. E quando ela estava terminando ali a página branca, de repente encosta um carro, eram os missionários daquela cidade que haviam vindo buscar aquela senhora. E Samuelito ficou pensativo naquela história, a senhora se despediu de Samuelito, foi embora, e Samuelito ficou pensativo. Mas essa história me parece ser real. Mas ao mesmo tempo ele ficou um pouco preocupado, porque ele sabia que talvez os seus pais ficariam bravos se ele contasse que ele havia conversado com uma pessoa estranha. Mas Samuelito foi para sua casa pensando em tudo aquilo que ele ouviu. Ele pensou, acredito nessa história das cores. Ela tinha trabalhado no coração de Samuelito, e ele pensou, eu acho que essa história é verdadeira. E Samuelito foi para sua casa, chegando na sua casa, a sua mamãe fez um jantar para eles. Samuelito morava o pai, a mãe e uma irmãzinha dele que se chamava Carmencita. E eles então foram jantar, e naquela noite então eles puderam conversar, foi uma noite gostosa. Mas ele não teve coragem de contar tudo aquilo que ele tinha ouvido, tudo aquilo que ele tinha aprendido hoje com aquela senhora, com aquele livrinho, sem palavras, somente com as cores, trazendo uma história tão linda. E eles terminaram a janta ali, Samuelito foi para a porta da casa, sentou-se ali na porta, ele ficou olhando as estrelas e pensando, será que um dia eu também vou morar no céu? Será que toda a minha família também vai morar no céu, aquele lugar lindo que Deus preparou para nós? E ele ficou imaginando como seriam as ruas de ouro. Então aquilo foi deixando o coração dele tão feliz. E a mamãezinha dele já falou, Samuelito, é hora de dormir, porque amanhã cedo você e sua irmãzinha Carmencita precisam levantar cedo, ir caçar lagartos para vocês venderem, porque você precisa continuar juntando seu dinheirinho para você ir para a escola. Samuelito trabalhava bastante porque ele queria juntar todo o dinheirinho possível para que um dia fosse possível ele ir para a escola. Eles estavam fazendo economias para que Samuelito pudesse ir para a escola aprender a ler. Esse era o sonho de Samuelito.
E o dia então amanheceu lindo, a sua mãe fez um delicioso café da manhã com tortilhas, que era uma comida típica ali do México. E então ele tomou aquele gostoso café da manhã e ele e sua irmãzinha Carmesita foram caçar os lagartos. Cada um naquele dia tinha conseguido caçar 2 lagartos. E eles então estavam ali na beira da estrada segurando aqueles lagartos para vender para as pessoas que passassem por ali, para os viajantes. E a sua irmãzinha Carmesita de repente viu um carro ali, avistou aquele carro e ia parando, e ela foi em direção àquele carro e já foi oferecendo os lagartos. E aí, criança, Samuelito correu lá. Quando ele chegou, sabe quem estava naquele carro? Os missionários e aquela senhora bondosa que havia contado aquela história linda para ele. E aquela senhora começou a conversar com a irmãzinha de Samuelito, Carmesita, e também contou a história para Carmesita. Samuelito ouviu novamente, atentamente, aquela linda história. E os dois então se despediram, foram para casa. Chegando em casa, Carmesita não se segurou, ela começou a contar: mamãe, conhecemos pessoas, elas contaram uma história para nós, uma história linda de um livro com cores. E Samuelito ficou ali pensando, olhando: e agora? A minha mamãe vai descobrir que eu conversei com a missionária, e agora? E a Carmesita falando, e Samuelito ficou ali quietinho. De repente, a mamãe de Samuelito chama ele e fala: Samuelito, você está muito quietinho. O que é que está acontecendo com você? E ele ficou pensando se ele deveria falar para a mãe dele, mas ele era um bom filho e ele não queria ficar escondendo as coisas dos pais. Então ele pensou: eu vou contar para minha mamãe. E ele começou a contar: mamãe, a Carmesita estava falando de pessoas que contaram uma história para nós. E eu conheci uma missionária e ela contou uma história para mim, e é uma história de um livro sem palavras, e essa história fala do céu, que é um lugar lindo que Deus preparou para que nós um dia pudéssemos estar, com ruas de ouro. Mas existe o pecado, mamãe, que não pode entrar no céu. A mamãe de Samuelito nem deixou ele terminar de contar a história e ficou muito brava e falou: Samuelito, por que você foi conversar com pessoas estranhas? Você sabe que você não pode ficar falando com qualquer pessoa? E ela ficou muito brava, muito brava. Samuelito então pediu perdão à mãe dele e ficou quietinho. E a mãe dele então ficou ali, brava porque ele tinha feito aquilo. E aí, crianças, ele nem pôde terminar de contar a história para a mamãe dele. Samuelito então foram se passando os dias e a vida continuou. Uma certa manhã, o papai de Samuelito foi trabalhar e de repente, crianças, eles estão ali na casa, recebem a visita de um dos vizinhos ali da região e ele vem com a cabeça baixa trazendo uma notícia. O papai de Samuelito havia sofrido um acidente lá onde ele trabalhava, numa esteira de porcos, e aquela esteira tinha quebrado e o pai de Samuelito havia sofrido um acidente e estava no hospital. A mamãe de Samuelito ficou muito triste e ela começou a chorar. E agora, como vai ser? Carmesita também chorando ali, sem saber o que fazer. E Samuelito no cantinho, pensando: Deus, me ajude. Ajude meu papai. E aí, crianças, os dias foram se passando. O pai de Samuelito não estava trabalhando. Sabe o que foi necessário acontecer? Eles tiveram que pegar as economias que eles estavam fazendo há tempos para a escola de Samuelito. Começaram a usar aquele dinheiro porque eles precisavam do sustento. O papai não estava trabalhando. E aí então, crianças, eles usaram todo o dinheiro que haviam guardado por tanto tempo para que Samuelito fosse para a escola. E agora, crianças, o que será que iria acontecer? Crianças, os dias estavam se passando e cada vez ficando mais difícil, até que uma certa manhã, aquela missionária bate na porta da casa de Samuelito e ela então começa a conversar com a mãe de Samuelito e ela fala: eu vim ajudar a senhora, fiquei sabendo que o marido da senhora está no hospital, você está precisando de alguma coisa? E então a missionária começou a conversar com a mãe de Samuelito, ajudou a mãe de Samuelito. E ali naquela conversa, crianças, ela pôde novamente contar aquela história do livrinho
para a mãe de Samuelito. Agora sim, a mãe de Samuelito havia escutado toda a história e Samuelito pensou: isso é um milagre. A minha mamãe aceitou conversar com a missionária e ainda ouviu toda a história do livro sem palavras, aquela história que ele estava com tanta vontade de contar para toda a sua família. E aí então, no final da visita, a missionária já tinha ajudado a mãe de Samuelito. Ela falou com Samuelito: Samuelito, agora você já pode ficar com este livrinho sem palavras para você. Ela deu o livrinho sem palavras dela para Samuelito e ela disse assim: você já escutou essa história, eu acho que agora você já aprendeu e pode contar para outras pessoas toda essa história. E quando você aprender a ler, Samuelito, você vai ganhar uma Bíblia, que você vai aprender muitas outras histórias sobre Jesus, muitos outros acontecimentos, e você mesmo vai poder ler na sua Bíblia. Samuelito ficou muito feliz, recebeu aquele livrinho sem palavras e ele ficou, aquele momento gerou uma fé no coração dele de que um dia sim ele iria aprender a ler. E então a missionária foi embora. Ele nem sabia que aquela missionária no outro dia já iria embora ali da cidade do México. Samuelito também não sabia que aquela missionária tinha sido enviada pelo Espírito Santo para ajudar aquela família, para falar de Jesus para a mãe de Samuelito. E crianças, naquela noite Samuelito se reuniu ali com a sua mãe e com a sua irmã e eles puderam conversar sobre tudo o que estava acontecendo. E Samuelito então, junto com a sua mãe e sua irmãzinha, fizeram uma oração e a sua mãe convidou Jesus para entrar no seu coração. Samuelito também fez essa oração e sua irmãzinha também. Agora todos eles estavam com o nome escrito lá no livro da vida, porque quando nós convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, a Bíblia nos ensina que o nosso nome é escrito no livro da vida. E então eles fizeram essa oração, Samuelito ficou com muita alegria. E também Samuelito pediu para Deus que um dia ele pudesse aprender a ler, para que ele pudesse conhecer mais histórias da Bíblia, para que ele mesmo pudesse ler outras histórias. E então os dias se passaram e de repente veio uma boa notícia. O papai de Samuelito já estava curado e ele voltou para casa. A mamãe fez uma janta especial para celebrar aquele momento. E o papai de Samuelito falou assim: olha, Samuelito, você está tão feliz, que bom, mas que pena que você não vai mais poder ir para a escola, porque eu tive que usar todo o dinheiro que nós estávamos guardando para você ir para a escola. Mas Samuelito falou com muita alegria e com muita fé: ah, papaicito, na verdade, eu acho que um dia eu vou sim para a escola e eu vou aprender a ler. E o papai de Samuelito, olhou aquela alegria, aquela fé que Samuelito estava demonstrando e ele falou: ah, sim, um dia você vai para a escola. Mas ele não acreditava nisso. Ele então não quis discordar de Samuelito porque ele viu que Samuelito estava muito feliz. Mas crianças, Samuelito tinha orado e pedido a Deus que fosse possível um dia ele aprender a ler. E sabe o que aconteceu, crianças? Uma semana depois que o papai de Samuelito estava em casa e que Samuelito havia falado que sim, ele acreditava que um dia ele iria poder aprender a ler, começou a chegar na cidade um carregamento de madeiras e aquelas madeiras então foram colocadas lá nas charretezinhas e os animais começavam a levar madeira, ferro e todo o material necessário subindo a montanha para a construção de uma escola. E agora Samuelito ia ter uma escola bem pertinho da sua casa, ali naquela vila iria ser construída uma escola. Então, crianças, o milagre de Samuelito aconteceu. A escola foi construída e ele conseguiu ir para a escola e aprendeu a ler. Que alegria! Samuelito ficou muito feliz e com muita gratidão a Deus. E naqueles dias, crianças, ele pôde conversar com o pai dele também sobre a historinha do livro sem palavras. Ele contou a história para o seu pai e seu pai também entregou a sua vida a Jesus. E crianças, Samuelito já estava na escola há 1 ano, ele aprendeu a ler e um dia chegou para Samuelito um presente, sabe o que era? Uma Bíblia, crianças. A missionária havia enviado aquela Bíblia
para Samuelito, para que ele pudesse aprender outras histórias. E sabe o que Samuelito fazia, crianças? Ele contava a história do livro sem palavras para todas as pessoas, mas ele também lia a Bíblia e contava as histórias da Bíblia para todas as pessoas. Até a professora de Samuelito, no final da aula, quando acabava a aula, ela passava na casa de Samuelito, ia lá junto com ele para que ele pudesse ler a Bíblia para ela, para que ela também aprendesse novas histórias da Bíblia. E Samuelito, crianças, foi um pequeno missionário. Por onde ele ia, ele contava a história do livro sem palavras e também contava outras histórias da Bíblia, porque agora ele já sabia ler. Crianças, e essa história de Samuelito nos fala, nos ensina que nós precisamos, assim como Samuelito um dia entregou a sua vida a Jesus, todos nós também precisamos entregar a nossa vida a Jesus, reconhecer que somos pecadores e precisamos sim confessar Jesus como nosso Salvador. E também que nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Quando nós recebemos Jesus, precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Você gostaria de fazer essa oração comigo agora, crianças, convidando Jesus para ser o seu Senhor? E também, você que já recebeu Jesus, vamos fazer uma oração para que você possa então falar de Jesus a todas as pessoas, para que você tenha coragem de, assim como Samuelito contou aquela história do livro sem palavras para tantas outras pessoas, você também possa ser um pequeno missionário. E depois desse momento de oração, nós vamos aprender uma forma como nós podemos então falar de Jesus para todas as pessoas. Vamos lá, crianças, ore comigo. Senhor Jesus, nós queremos te convidar, Senhor, para entrar nos nossos corações. Reconhecemos que somos pecadores, que precisamos da Tua graça, que precisamos do Senhor em nossos corações. Acreditamos no Seu sacrifício naquela cruz. Nos perdoa, Senhor, pelas coisas erradas que fazemos. Purifica o nosso coração, Senhor. Obrigado por todo o Seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Você que fez essa oração pela primeira vez, você pode ter certeza que agora o seu nome já está escrito no livro da vida. E você, criança, que já havia convidado Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, nós vamos agora fazer uma pequena atividade que é o livro sem palavras. É o nosso primeiro treinamento para missionários. Então nós vamos aprender a fazer esse livro sem palavras e você vai então ter o seu próprio livrinho e vai poder também contar essa história para todas as pessoas que você tiver contato, para seus familiares, para amigos, por onde você andar, você pode levar a mensagem de salvação através dessa mensagem das cores. Vamos lá, crianças? Vamos aprender a fazer o nosso próprio livro sem palavras? Treinamento para missionários. Crianças, então hoje nós vamos fazer a nossa primeira atividade para o nosso treinamento de missionários. Afinal de contas, queremos que você também seja um pequeno missionário por onde você andar. Às vezes as pessoas pensam que precisam ir para outros lugares para ser missionários. Sabe, crianças, eu vou contar uma coisa para vocês. Os missionários, eles são missionários onde eles estão. Seja na sua casa, no seu bairro, na sua cidade ou para onde Deus te chamar. Pode ser que um dia Deus te chame para ir para outro país do mundo para falar de Jesus. Mas enquanto você ainda é criança, você já pode ser um pequeno missionário aí onde você está. E hoje nós vamos aprender a fazer o livro sem palavras para que você, assim como Samuelito, possa estar contando essa história do livro sem palavras para muitas pessoas. E crianças, o livro sem palavras, nós precisamos então dos papéis nas cores do livro sem palavras: amarelo, preto, vermelho, branco e verde. E precisamos de um outro papel de qualquer cor para fazer a capa. Se você não tiver um outro papel para fazer a capa, nem precisa. O mais importante é que você tenha esses papéis aqui nas 5 cores. O papel você vai cortar do tamanho que você quer o seu livro. Se você quer o seu livro maior, você pode fazer com uma folha maior. Se você quer fazer um livro bem pequenininho, pode fazer com pedacinhos de folhas pequenos. Então o que a gente faz? A gente corta cada cor do livro sem palavras no tamanho do livro que você quiser e você então precisa cortar essas 5 cores do mesmo tamanho, ó. Cortar todas elas do mesmo tamanhozinho. Então aqui nós vamos começar com a nossa primeira cor. Você já
deixo aqui as cores na sequência. Esse nosso livrinho aqui, ele vai ficar na metade desse tamanho. Então, olha só, essa aqui é a página aberta, a gente então dobra no meio e faz a marcação. A gente vai fazer isso com todas as páginas. Vamos dobrar todas elas ao meio. Então a gente vai dobrando, cada cor, então o branco que representa o nosso coração limpo, o verdinho que não apareceu ali na história, mas o verdinho ele representa o crescimento com Jesus. Depois que a gente entrega a nossa vida a Jesus, purifica o nosso coração, precisamos buscar a Deus através da leitura da Bíblia e da oração. E esse verdinho representa uma plantinha que precisa ser regada e cuidada, assim como a nossa vida, que precisamos orar, buscar a Deus para que possamos crescer na comunhão com Jesus. Então a gente cortou e dobrou todas as cores. Agora que vem o segredo aqui da montagem do livrinho, crianças, que você precisa prestar atenção aqui para que você não erre aqui. Então a gente vai passar cola, aqui é dentro do livrinho, você vai passar cola aqui, ó, no fundo do livrinho, como se estivesse passando cola pelo lado de fora. Então a gente passa a cola aqui atrás do livrinho, ó, crianças. Só passa cola, a gente passa a cola bem nas pontinhas para que fique bem coladinho. Então aí você vai colar a próxima cor, que é o preto. Então você cola assim, ó, por fora, ó. Olha aqui. Fez aqui, colou, arruma. Agora vamos passar cola novamente aqui por fora, ó. Passando cola no cantinho, pode passar assim no meio. E aí a gente cola a próxima cor novamente por fora, ó. Então a gente pode fazer aqui, ó, a dobrinha, o vermelho que representa o sangue que Jesus derramou lá na cruz. E depois a próxima cor novamente por fora, que é o branco, que representa o nosso coração limpo, purificado dos pecados, o coração ficando mais branco do que a neve. E depois o verdinho, passa novamente a cola por fora, que representa o nosso crescimento com Jesus. Representa o crescimento, representado como as plantas precisam de água, de luz solar, nós também precisamos da palavra de Deus e da oração, da comunhão. Então assim, ó, o livrinho, se você não tiver a capa, ele já estaria pronto, ó. Amarelo, o preto, ó, o vermelho, o branco e o verde. Mas como a gente tem um papel aqui para fazer a capa, eu vou fazer para vocês verem. Dobramos no meio novamente aqui também. E agora a gente vai passar cola por fora aqui no amarelo e no verdinho. A gente passa a cola aqui e passa a cola aqui, por fora dos dois. E aí simplesmente colocamos aqui, ó. E aí a gente vai deixar secar. Se você puder cortar a capinha um pouquinho maior, é melhor para que ela sobre um espacinho para ela não ficar, porque como ela vem encapando o livrinho, ela precisa ser um pouquinho maior, uns meio centímetro, um pouquinho maior já resolve, para não acontecer isso aqui. Então, ó, o nosso livrinho Sem Palavras está pronto. Esse livrinho aqui você pode ter junto com você por onde você for, coloca lá nas suas coisas, dentro da sua bolsa, sua mochila, e você pode pôr até no bolso, se você quiser fazer um pouquinho menor também, porque é uma maneira de você evangelizar as pessoas rapidamente. Já tem a história pronta aqui, né? O amarelo que representa o céu, o preto que é o pecado que não entra no céu, o vermelho que é o sangue de Jesus, o branco que é o nosso coração purificado e o verde que é o nosso crescimento com Deus. Então, crianças, você que quer ser um missionário, que quer falar de Jesus, precisa estar preparado.
sabendo a história, sabendo todo o plano de salvação, porque a Bíblia diz que precisamos estar preparados para falar a qualquer pessoa sobre o motivo da nossa fé e da nossa esperança, que é Jesus, e você pode usar então essa ferramenta para te ajudar e com isso falar de Jesus para muitas pessoas. Crianças, pratiquem o evangelismo, façam o seu livrinho sem palavras. Se você não tiver papéis da mesma cor, amarelo, preto, você pode fazer ele todo branco e pintar de amarelo aqui dentro, pintar depois de preto, faz um desenho amarelo, faz um desenho preto, usa sua criatividade, mas não deixe de falar a mensagem de salvação para outras pessoas. Crianças, semana que vem vamos ter uma nova história missionária, uma nova aventura para vocês e vamos também aprender mais uma técnica de como podemos falar de Jesus para outras pessoas. Tchau, crianças!